Estamos conectando aqui. Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma palestra pública do Centro Espírita Maria do Sacramento. Deixa eu só fazer aqui a minha conexão para eu poder acompanhar qualquer tipo de comentário que vocês encaminharem aqui. Legal, já estamos aqui também no Facebook. Muito boa noite a todos. Muito boa noite, queridos amigos e amigas. Fiquem à vontade, por favor, aí, deem o seu boa noite. Mostrem que estão conectados, deem um retorno se estão me ouvindo bem. Espero que todos estejam muito bem em suas casas, se estiverem no trabalho, ainda ouvindo, acompanhando, às vezes no caminho para casa, que estou acompanhando vocês por aqui também. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Cristina. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre pensamento e vibração, pensamento e energia. Mais uma vez tive a honra aí de ser convidado pela Valquíria e, claro, pelo Centro Espírita Maria do Sacramento, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho, a gente já começa com a nossa prece inicial e também a gente já vai adentrando no nosso tema de hoje, tá bom? Olá, Regina. Olha a Regina aí, ó. Regina, olha aqui um presente que eu recebi da Regina, querida Regina. Ó, ela me deu essa caneca maravilhosa do filme Nosso Lar, achei sensacional. E a Regina, uma vez, essa grande amiga aí, me deu esse presente maravilhoso. Boa noite a todos vocês. Bem, acho que a gente já pode começar com a nossa prece inicial, né? Então vou aumentar aqui um pouquinho a música, para a gente ir ambientando. Vocês todos me ouvem bem por aí? Conseguem ouvir tranquilamente? Perfeito. Tá tendo algum problema ou não? Se tiverem, por favor, relatem aqui. A gente já vai começar. Vamos então lá começarmos com a nossa prece inicial. E vou pedir aí para vocês, até antes da gente começar a nossa prece inicial, se vocês já tiverem aí com o copo de água de vocês, a água para ser fluidificada hoje durante a nossa palestra é importante, né? A gente vai falar hoje sobre pensamento e vibração e a gente vai ver que no fundo tudo está meio que interligado. Então, se você já tiver sua água, já coloque, já deixa lá do lado, se não, vai lá buscar rapidinho que a gente já começa. Vamos lá. Acho que todos estão me ouvindo bem. Ninguém mandou nada nesse sentido, então tudo bem. Ah, aqui, mandou sim, que eu sou ótimo. Provavelmente a Valquíria mandou aqui, som ótimo, obrigado. Bem, vamos então começar. A gente já estão todos ouvindo. Vamos lá nos concentrar, né? Então vamos ficar numa posição confortável. Para todos aqueles que se sentirem mais à vontade, se quiserem cerrar os olhos. Vamos então por mais uma vez agradecer ao Mestre Jesus, agradecer à espiritualidade amiga. Vamos agradecer por mais este dia que a gente consegue em mais uma oportunidade estar aqui para aprender e estudar sobre a doutrina dos Espíritos, para a gente compreender um pouco melhor sobre a vida, como a vida funciona. Essa oportunidade incrível que a gente tem de aprender sempre com Deus misericordioso, caridoso, bondoso. Vamos agradecer pela nossa saúde e vamos também já agradecer por esta casa que nos dá a oportunidade do estúdio, a todos os trabalhadores do Centro Espírita Maria do Sacramento,
Que Deus possa continuar emanando toda a sua energia, todo o seu amor para a sustentação deste trabalho. Que a gente tenha uma noite de estudo proveitosa e que seja muito bom, muito boa para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre pensamento e vibração, pensamento e energia. O que é isso? O que significa? Como que tudo está, de certa forma, interligado? Tem alguma coisa a ver? A gente pensar até na questão da matéria e estar relacionado com o pensamento. Como que a gente pode materializar o nosso pensamento? Como a gente pode melhorar o nosso pensamento, né? Tudo isso a gente vai abordar hoje aqui na nossa palestra pública e, por favor, fiquem todos sempre à vontade aí para fazerem os seus comentários. A gente vai tentando acompanhar durante a explicação, durante a apresentação, tá bom? Temos aqui a Solange, que deu boa noite. Boa noite, Solange. A Paula, seja bem-vinda, Paula, aqui. Maria do Sacramento acabou comentando. Vamos então iniciar. Bem, se a gente vai falar sobre pensamento e vibração, o ponto inicial que a gente tem que compreender disso tudo é que a frase essencial, que pensamento é energia e tudo que está no universo também é. Tudo que a gente consegue ver ou até não ver parte de um princípio, né? Ele tem que ter alguma origem e tudo isso que parte de algo, esse algo essencial, esse algo que representa tudo, essa energia, ela viria do fluido cósmico universal. O que seria esse fluido cósmico universal? Seria tudo que engloba essa grande energia principal que está no cosmos, né? Tudo que nos envolve, que a gente às vezes até não consegue ver e até não considera. Às vezes a gente pode achar, por não ver, por não sentir, por não tocar, que existe o nada, né? Então, esse espaço vazio aqui, ó, você movimenta a sua mão, que a gente não consegue tocar em nada, a gente vai compreender que não existe esse tal do nada, né? Não existe o nada. A gente estaria meio que mergulhado dentro desse grande fluido cósmico universal. E nós que temos dentro de nós o princípio vital, nós também somos energia, né? Somos energia, também de uma forma que a gente pode considerar condensada, porque estamos agora até na matéria, né? Enquanto considerando o corpo. Essa caneta, ela é energia, né? É uma energia também condensada, ela está aglomerada, junta, bem próxima, justaposta. E aí a questão daquilo que a gente não consegue enxergar, não consegue ver, perceber, nessa nossa atual condição, em que estamos como seres humanos, a gente não pode deixar de considerar que também é energia. Tudo é energia, tudo. Vamos pensar sempre assim, tudo é energia. Essa é uma questão que a gente consegue observar muito no livro A Gênese, né? De Allan Kardec, que está lá no nosso Pentateuco, um Pentateuco de Kardec, mas não é uma questão que é isolada, né? O Espiritismo ele não conversa sozinho no meio do nada, né? A gente consegue observar, até uma pesquisa básica e fácil na internet, eu encontrei um artigo do Leonardo Boff. Leonardo Boff escreveu para o portal O Tempo, é uma matéria bem interessante, né? E tem um determinado parágrafo que ele coloca assim, ó: o espaço não é o vazio estático dentro do qual tudo acontece, mas aquele processo continuamente aberto que permite às redes de energia e aos seres se manifestarem. Preste atenção aqui nessa frase. A estabilidade da matéria pressupõe a presença de uma poderosíssima energia subjacente que a mantém nesse estado. Vamos lá, tentar compreender justamente essa segunda parte aqui, ó. Essa estabilidade que temos na matéria, ela pressupõe então que existe a presença poderosíssima de uma energia subjacente que a mantém nesse estado. O que o Leonardo meio que quis dizer aqui pra gente? Que, de certa forma, esse tal do nada não existe.
esse espaço que a gente não consegue compreender e que consegue ter a manutenção da matéria, para a matéria não ficar dispersa, é porque há algo, há uma energia que sustenta tudo isso. Para nós que temos o estudo da doutrina, né, que a gente consegue ter acesso a isso, nós compreendemos que seria, então, esse grande princípio, esse fluido cósmico universal, né? Então, tudo é sempre energia. Tá, mas Bruno, qual que é a ideia disso? Se a gente vai chegando nesse ponto, a gente relaciona que matéria é energia, todos matéria e energia estão dentro do mesmo pacote, né? Eles compõem uma coisa só. A questão é apenas o formato que cada um se apresenta. Mas onde a gente vai chegar com isso, até na parte de pensamento e vibração? Qual que é a importância disso? Por que a gente precisa compreender isso? Porque nós temos o hábito sempre de considerar real aquilo que é verdadeiro, a gente só considera verdadeiro aquilo que a gente vê, sente e toca. É muito comum, né? Então, se eu vejo, eu acredito, se eu sinto, eu acredito, se eu toco, eu acredito. Né? A gente ainda está meio que nesse grau ainda de uma evolução ainda não muito avançada e a gente acaba considerando somente essa parte do tato, daquilo que é da matéria, que é verdadeiro, que é o que a gente compreende como verdade. Não é assim. O complemento disso, tomamos como verdade apenas a energia condensada, a matéria. E aí, se matéria e energia pertencem ao mesmo grupo de origem, ambas deveriam ter o mesmo valor. E essa é basicamente a chave fundamental para a gente compreender e dar mais atenção e valor àquilo que a gente pensa e àquilo que a gente vibra. Essa aqui é a chave da nossa apresentação de hoje. A gente tem que estar mais atento àquilo que a gente vem pensando hoje, né? Porque se a gente considerar que é o mesmo pacote, então, mas só porque a gente não vê, a gente não pode deixar de considerar isso. E aí vem um outro ponto aqui, que eu já dei um exemplo. Mas quem fala isso é só o espiritismo? Não, não é só o espiritismo. Tem um tal de um cientista aí, foi até importante, chamado Albert Einstein, e ele nos coloca assim, ó, na questão da origem para a teoria da relatividade, né? Ele coloca, ó, frase de Einstein: matéria e energia são apenas duas manifestações diferentes da mesma realidade física fundamental. Então, é aquela questão de que como tudo está meio que interligado, né? Espiritismo não é um pacote sozinho lá, isolado da ciência, isolado do mundo. Não, justamente até os pilares do espiritismo são esses, né? Ciência, filosofia, religião. Sendo assim, consideramos o espiritismo próximo de nós e sempre conversando com a ciência, né? E também com a matéria. A gente compreende que no plano espiritual, em níveis superiores, o pensamento ele já seria, né, claro, também em espíritos, como eu falei, em níveis superiores. O pensamento ele seria imediatamente a materialização do que queremos, onde vamos estar, onde vibramos. Então, acontecem situações que se você estiver vibrando por uma questão, um aspecto negativo, você vai se transportar diretamente para aquilo. Se você materializar em seu pensamento algo, aquilo vai te ocorrer. Mas, claro, em níveis elevados, não é porque somente estamos no plano espiritual que é instantâneo isso. Existem diversos níveis, né? Temos aqui o comentário da Cristina, né? Matéria, energia e pensamento são fontes geradoras. É verdade, Cristina. É o ponto inicial de tudo. A gente vai falar um pouquinho disso também. E aí vem a pergunta, né? Pra gente agora começar, essa parte primeiro é mais chatinha, porque é mais teórica, mas a gente tentar colocar isso mais para o nosso dia a dia, né? Para aquilo que acontece com a gente. Vamos fazer o exercício de autoanálise? O que a gente está hoje pensando? Coloque aí pare um pouquinho e comece a pensar. O que você pensa hoje? Como é que está a sua relação hoje com o seu intelecto? Pelo que você tem vibrado? Você pensa positivamente? Você consegue vislumbrar coisas positivas adiante? Né? Se a gente considerar que esses espíritos superiores, um dia a gente vai chegar nesse nível, uma caminhada longa, mas a gente vai chegar nesse nível, a gente já tem que tentar, como posso dizer,
educar o nosso pensamento desde já. Desde agora a gente já tem que começar a pensar nisso, né? De como que a gente está colocando a linha, o que a gente vislumbra com o nosso pensamento. E eu posso falar especificamente de mim, eu tenho uma grande dificuldade disso, né? Essa questão principalmente do otimismo. Às vezes, por ficar sempre com o pé atrás, eu posso ser, e muitas vezes, com um leve pensamento pessimista, né? Então, vai acontecer alguma situação, eu já sempre tento olhar o que pode ser negativo nisso, ou o que pode ser um perigo, uma ameaça, um problema disso, né? Claro, isso é importante, nos deixa sempre ressabiados, mas no fundo a gente tem que pensar que tudo tem que ter um aprendizado e o quanto que isso pode ser positivo, né? Se a gente direcionar o nosso pensamento positivo, até alguns problemas vão deixar de ser problemas, porque a gente já conseguiu superar em nosso pensamento essa etapa. Então isso é muito importante que a gente coloque e tenha como visão, ponto essencial. Tá aqui. E o primeiro passo para que algo se torne real começa em nosso pensar, né? Então, é claro, parece até um pouco fantasioso, mas se você tem um sonho, se você não pensar, se você não vislumbrar isso, é difícil a gente conseguir alcançar esse sonho, alcançar esse objetivo. Se você quer o bem de alguma pessoa, você tem que já conseguir vislumbrar ela bem. A gente tem que educar o nosso pensar. A gente às vezes se deixa, como sempre costumo falar, a gente vai vivendo no automático e a gente não presta atenção em questões básicas disso. A Cristina fez mais um comentário. Pensamentos e palavras têm força. Por isso devemos vigiar isto em nós. Verdade, Cristina. A gente acaba cometendo, às vezes, esse erro com uma certa frequência, né? A gente vai até, não só no pensar, mas no falar. E o falar, ele representa aquilo que a gente tem dentro de nós. Tem até aqui uma parte mais adiante que eu vou falar justamente sobre isso, que está lá no Evangelho de Mateus. Vou até já avançar para essa parte, né? No Evangelho de Mateus, em capítulo 12, versículo 34, está lá: a boca fala o que o coração está cheio, né? É isso que a Cristina coloca. O poder dessas palavras. E se a gente puder fazer uma adaptação, o que seria o pensamento também nesse sentido, né? O nosso pensar fala o que o coração está cheio. Adaptando. A boca fala o que o coração está cheio, mas o nosso pensar, a nossa mente pensa aquilo que o nosso coração está cheio. Então é ficar atento a tudo isso, né? A gente tem que estar sempre com esse alerta ligado. Nossa mente é a fonte de nossa vida, pois dentro dela parte aquilo que almejamos e pensamos. É justamente o comentário que a Cristina Camilotti fez agora. Ela não acabou de falar aqui pra gente, ó, matéria, energia e pensamento são fontes geradoras? É nesse sentido. Aqui que parte, basicamente, tudo aquilo que a gente vislumbra e imagina para o nosso futuro. Se a gente vibra coisas negativas, é bem provável que questões negativas vão estar próximos de nós. Se a gente pensar positivamente, se a gente pensar no nosso próximo de forma sempre positiva, aquilo vai estar sempre permeando e vai estar ao nosso redor. Aí tem aquela questão que acontece com frequência, né? Ah, mas eu passo por grandes problemas, né? Eu não tenho como eu ficar pensando positivo, porque todo dia eu tenho um problema que eu tenho que enfrentar, que tem a minha mãe que está doente, que eu tenho um grande problema no meu trabalho. Gente, problemas assim vão acontecer com todos nós, né? E a gente que consegue estudar essa questão, a gente sabe que muitas vezes esses problemas, ou muitas vezes não, todas as vezes esses problemas são ou questões que vão ser corretivas para a gente, né? Que a gente precisa melhorar e aprender com algo que não conseguimos ainda aprender, é uma lição de casa que a gente não fez, ou é uma questão que a gente precisa aprender e superar, chegar num outro nível. É o exemplo clássico da escola, né? Lição de casa. É exercício novo. A gente só vai conseguir aprender mais se a gente se desafiar também. Tem um escritor, um escritor maravilhoso, que eu gosto muito dos livros dele,
que é o José Carlos de Luca. Ele também é um pensador espiritualista aí. Ele tem um podcast lá, se você gosta de acompanhar podcasts, ele tem um podcast que é justamente o nome dele, é fácil de encontrar, José Carlos de Luca. E tem um episódio que ele fala como encarar nossos problemas, né? Nesse episódio, é um dos mais recentes até, inclusive. O José Carlos de Luca, ele fala, problemas todos nós vamos ter. Isso aí não vai mudar. A questão é como que a gente lida com o nosso problema. E boa parte, como que a gente vai receber essa tarefa, como que a gente vai receber essa missão. E a forma como a gente lida é a forma como a gente pensa. É a forma como a gente encara esse problema. É sempre uma questão de pensamento, é uma questão de vibração. O que você está vibrando para encontrar esse problema, né? O problema a gente vai ter, não vai ter como. Olha lá, mais um ótimo comentário aqui da Cristiane. Se analisarmos o que falamos na hora da raiva e o que falaremos depois, a diferença será grande. É verdade, Cristiane. A gente tem que ficar atento, né? Não tem como isso dar certo se a gente ficar só atento à palavra de forma negativa. Aí vem aqui um outro questionamento. Como que a gente pode potencializar esses pensamentos, né? Como a gente pode melhorar esse pensamento, essa vibração? Tá, eu tenho esses problemas, eu vou tentar agora encarar de uma forma melhor, mas como que eu me condiciono para chegar a isso, né? Uma resposta possível seria se a gente pudesse cercar de atributos positivos, né? Quais são os atributos positivos? Uma leitura edificante, uma leitura que nos traz conhecimento, que nos traz paz. Uma música tranquila, né? Para mim funciona muito a música, já tem até estudos, né, sobre isso, da musicoterapia, o quanto que a música ajuda. Então, em momentos às vezes de estresse, coloque uma música que possa te acalmar de alguma forma, para que você evite esse pensamento ruim. Na situação de um problema, a gente tem que tentar se cercar disso. É claro que a gente vai, às vezes, extravasar, mas a gente tem que tentar reduzir isso ao máximo. Não vai nos fazer bem, não vai resolver o problema, a gente vai ficar até estressado e às vezes aquele problema que era do tamanho de uma azeitona, ele vai virar um problemão, uma melancia. Porque a gente se deixou contaminar por aquilo. É sempre uma questão de energia. Então, esse pensamento é energia, a gente está sempre dentro desse mesmo pacote. Olá, temos que vigiar, a Cristina novamente, como encarar o problema, exato. A Solange, temos que vigiar nossos pensamentos e nossas atitudes, sempre, né, Solange? O tempo todo, orar e vigiar, né? Orar e vigiar. E a Cristina, a música também me acalma. Que legal, Cristina, para você também funciona. Outras situações que podem nos ajudar em tudo isso, amigos de bem, pessoas que estão ao nosso redor que nos fazem bem, que trazem calma. Tem pessoas que a gente consegue chegar, a gente se aproxima e consegue nos transmitir uma paz, né? A gente tem que estar próximo dessas pessoas. Isso é excelente, né? Ao mesmo tempo que tem pessoas que a gente acaba chegando e tem uma carga que acaba não batendo, mas a gente também encontra uma série de pessoas que a gente fala, nossa, essa pessoa tem uma paz de espírito, ela tem uma tranquilidade que assim que eu converso com ela, nossa, eu até esqueço dos problemas. É mais um caso da gente conseguir melhorar um pouco o nosso agir e como é que a gente vai estar vibrando, né? E sempre pensando positivamente. Uma ótima opção também, e olha que essa aqui é sensacional para a gente vibrar positivamente, é praticar a caridade. Quando a gente pratica a caridade, e aí não precisa ser uma ação gigante, não precisa a gente querer alimentar o Nordeste inteiro, a gente não precisa querer levar leite para a África, a gente não precisa querer mudar o mundo de uma vez. Mas às vezes a prática da caridade, que é uma coisinha mínima, que eu também costumo falar isso, às vezes a gente para o carro no farol e vem algum irmão querer conversar com a gente, eu sei que São Paulo é uma situação, uma cidade que não é muito segura, mas a gente às vezes vê que não tem maldade naquela pessoa e a gente fecha o vidro para ela. E essa prática da caridade, essa empatia e o cuidado com essa pessoa, como é que fica? Às vezes aqueles R$2 que você não dá para ajudar essa pessoa, é porque você realmente acha que
ela vai usar para as drogas, ou ela vai usar para a bebida, ou às vezes é o seu egoísmo. O que seria isso, né? A gente tem que pensar, às vezes, refletir um pouco mais nisso. Vamos ajudar essa pessoa. A parte, o que ela vai fazer com o dinheiro, com aquilo que ela vai seguir com isso, já não cabe mais a nós, né? A nossa parte a gente tem que fazer. E por que eu estou falando da caridade? Porque a caridade, assim que a gente pratica, e sempre, né? De coração puro, cheio de amor verdadeiro, a gente sai bem mais leve. E isso parece que nos condiciona até por um período até maior, assim, ó. Você faz a caridade de manhã, parece que você fica bem amanhã, à tarde, às vezes até à noite. Então, são possibilidades que a gente pode aplicar em nosso dia e que vão direcionar o nosso pensamento, a nossa vibração, sempre para padrões energéticos e de vibração positivos, né? A gente tem que levantar tudo isso. Vamos ver que temos mais de companhia aqui de comentários. Tá aqui, ó, a Laide, acho que, perdão, a Laide, se eu falei a pronúncia errada, e como manter os pensamentos elevados, são essas situações, a Laide. Às vezes a gente procurar uma música que também seja positiva, uma leitura edificante, estarmos cercados de pessoas legais, boas, positivas, que elevam o nosso pensar, praticar a caridade. Essas são algumas possibilidades. Cristina, mais uma vez. Bruno, aprendi que quanto menos falar sobre o problema, menor ele fica, porque quando comentamos muito, ele toma uma proporção maior. Sim, né? A gente vai deixando esse nosso ego tomar conta e a gente vai tornando essa bexiga cada vez maior, 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 depois ela estoura, né? Então, isso é um grande problema. E muitas vezes até o que acontece, Cristina, a gente vai criando o problema na nossa cabeça, vai aumentando ele e a gente não sabe a origem do problema, né? A gente não vai lá na raiz. Isso é um grande caso. A gente vai até ficando pensando, tá o dia inteiro com um pensamento ruim, com uma energia, uma carga ruim o dia todo, e depois você fica pensando, por que eu tô assim? Se a gente voltar na nossa cabecinha lá, a gente vai encontrar a origem do problema. E a gente tem que fazer isso o mais rápido possível. Isso também melhora a nossa forma de pensar, o nosso agir. Cristiane, bons pensamentos exigem boas companhias. Uma boa música, uma boa leitura, um bom amigo e boas práticas. É verdade, Cristiane. Eu vou considerar essas boas companhias os nossos espíritos amigos, né? Que sempre se aproximam. É uma questão lógica, né? Se a gente está pensando positivo, quem vai se aproximar da gente? Pessoas positivas, espíritos amigos positivos. Agora, se a gente tiver numa carga energética baixa, quem que vai se aproximar da gente? Clarice, fazer sem olhar. Sempre, né, Clarice? A prática da caridade é essa, né? Fazer sem olhar. Seguindo, coloquei aqui algumas opções, né, para a gente melhorar o nosso pensamento, né? Uma forma da gente melhorar a nossa vibração. Citei aqui o Evangelho de Mateus, que a boca fala que o coração está cheio, e assim que a gente consegue melhorar o nosso pensar. Depois, quando a gente vai analisando isso, a gente chega em um aspecto mais adiante, que é a fé. O quanto que o nosso pensamento influencia e está relacionado diretamente à fé. Naquele ponto inicial que a gente falava, né, sobre energia, de que tudo é energia. Relacionando a fé, você já viu Jesus? Você já tocou em Jesus? Eu posso dizer que não, mas eu acredito nele. Eu acredito porque eu consigo sentir e muitas vezes a energia dele. Então, por que não acreditar também, né? Na questão de que tudo é energia, que tudo está ao nosso redor é energia. Isso aqui é só um comentário para a gente retomar lá. E voltando à parte de fé e oração, a gente consegue chegar assim ao ponto de que muitas pessoas acabam perguntando qual que é a oração mais poderosa, qual que é o nosso pensar, a vibração, né? A gente está lá num centro espírita, vai fazer as vibrações, qual que é a vibração mais poderosa, qual que é que funciona? É aquela prece que tem do dirigente da palestra, é aquela que o palestrante às vezes pode fazer, ou tem algumas pessoas que podem ser que acompanham aqui a palestra pública e que
e é muito comum, eu gosto muito também, de padres que falam com carinho e com amor, assim que você fala, nossa, é aquele padre que vai trazer a oração abençoada. Às vezes a gente tem pastores também que conseguem, parece que tem Jesus dentro dele, né? São essas pessoas que a gente vai ter que copiar praticamente a oração? Não. A nossa prece, a nossa oração verdadeira, aquela que funciona, a mais poderosa, é sempre feita de coração, né? Também é um ponto que a gente sempre tem que lembrar. Porque não temos que ficar atentos às palavras, não temos que ficar atentos aos significados, à forma, a toda a parte até da estética da oração. Não. A gente tem que pensar, fechar os olhos e falar verdadeiramente aquilo que está em nosso coração. Essa é a forma mais eficaz a gente chegar a um resultado. Tá aqui a forma, a melhor vibração em oração é aquela que é feita de coração. E quando a gente vai pegar um trechinho lá, praticamente já encerrando aqui a nossa palestra pública, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra no item 15, está no pensamento o poder da prece. Vou até marcar aqui, ó. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda a parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece, em comum, tem ação mais poderosa. Quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e culminam um mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Isso aqui a gente consegue compreender por que quando a gente faz a vibração na casa espírita, né, no centro espírita, por que alguma pessoa vai lá e fala isso? Por que alguém coloca isso para fora? Para que os outros direcionem o pensamento, né? E se todos estiverem pensando juntos, a gente tem muito mais força, porque tem um objetivo único. Então, quando a gente fala, vamos vibrar pelas pessoas que estão sofrendo com a Covid, que estão sofrendo, pelas famílias que têm os seus parentes nos leitos, todas essas pessoas que estão acompanhando a oração, a prece, elas vão direcionar o seu pensamento para aquilo. Então, é esse o objetivo, né? Da gente também fazer essa prece em conjunto. Aí continua. Mas que importa, seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3 ligadas por uma mesma aspiração orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Então é isso. Às vezes no momento da prece é justamente o que eu acabei de falar. Vai fazer a prece, vamos tentar direcionar todos juntos, né? Que a gente ganha mais força. Parece até uma questão física, né? Se a gente tiver um bloco para empurrar, se eu tentar empurrar com todas as pessoas juntos, a gente consegue chegar nesse objetivo. Se eu for lá sozinho, eu vou lá primeiro sozinho e empurro. Depois vem meu amigo e tenta empurrar depois sozinho. Depois na terceira tenta empurrar sozinho. Não vai ter o mesmo efeito se todos juntos forem empurrar ao mesmo tempo, né? Então, prece é importante e mais ainda quando a gente faz em conjunto. Isso a gente consegue melhorar muitas coisas, a gente consegue ter um resultado muito satisfatório. Outro ponto que a gente chega, faço a prece para uma pessoa. Essa prece chega na pessoa que eu quero? Chega, né? Chega por conta da vibração. A gente vai mentalizar algo e vamos fazer, claro, sempre fazendo de coração, vai chegar até outra pessoa. Ah, mas eu não vejo melhora, não vejo resultado. Primeiro a gente tem que ver como estamos fazendo essa prece. Como que você vem se preparando para essa prece? Você apenas sente, faz um Pai Nosso e direto e joga para ela assim como se fosse uma coisa largada? Não pode ser assim. A gente tem que se preparar, a gente tem que compreender a importância daquele momento, né? É sério, a vibração e a oração é um momento sério. E outro ponto, para que isso também funcione, a gente tem que contar com a contribuição do outro lado. Não adianta eu aqui ficar orando sempre para a pessoa e a pessoa estar fechada para receber esse tipo de oração.
Ah, e como é que eu vou ficar aberto para receber? Ué, novamente, como é que a gente vai melhorar a nossa vibração, o nosso pensamento? Com uma música, com a paz de espírito, com amigos de bem, praticando caridade. Então, percebem que tudo está meio que conectado, uma coisa sempre junta com a outra? É isso, né? Então vamos pensar em energia, pensamento e vibração, não são questões que estão isoladas, não são questões que é só o espiritismo que fica falando, porque não é, está até na própria ciência e isso tem valor, tem significado. Vamos ver aqui o que mais temos de comentários. A oração, aí, perfeito, Cristina, a oração mais poderosa é a que vem do coração, verdade. Alaide, parabéns, Bruno, pela palestra, gosto muito, gratidão. Obrigado, Alaide, obrigado de coração. Pessoal, se vocês tiverem aí perguntas, tiverem comentários, fiquem à vontade. A gente já vai praticamente encerrando a nossa palestra pública de hoje, né? Acho que é importante que a gente sempre direcione esse nosso pensamento. Esse nosso pensar, ele vai facilitar tantas coisas no nosso dia a dia. É aquele exemplo que eu dei do problema, um problema que às vezes é pequenininho, a gente vai conseguir tornar ele gigante se a gente quiser também, pelo nosso pensar. Da mesma forma, até um problema que vai ser gigante, com o nosso pensar a gente consegue torná-lo pequeno. É pensar positivamente. É fácil? Não é fácil, mas é o caminho que a gente tem que seguir. É essa proposta que a gente tem que sempre estar direcionando. Se a gente não começar agora, quanto mais a gente demorar, mais demorada será a nossa evolução. Cristina, parar, pensar na pessoa e envolvê-la com vibrações de amor pode demorar um pouco, mas sempre surte efeito. Sim. E também a gente acontece muito, né, Cristina, da gente querer vibrar pelas pessoas, pelos entes queridos, né, que às vezes até já partiram. Funciona assim. A gente tem até aquele relato que é muito clássico, né, do filme Nosso Lar, que a gente consiga ter uma explicação bem clara. Eu sou apaixonado pelo filme Nosso Lar, pelo livro também, tá aqui a prova, né? Tem aquele momento que André Luiz vai lá receber, vai lá Ai, só vou esquecer qual que era o nome daquele ambiente que ele vai buscar a prece. Aquele ministério, não vou lembrar, mas é o Ministério das Comunicações, é isso. E ele vai lá ver se tinham preces, orações para ele, e tinha lá da Dona Emília, que fazia as preces antes mesmo do seu desencarne, né? Ela já vibrava por André Luiz, agradecendo sempre por ele ser tão caridoso com ela, né? Por sempre atender ela e o marido, e mesmo em situações que o próprio André Luiz não queria. Então essas orações chegam lá. Mas você viu como é que foi chegar? Ele foi atrás dessa oração, ele foi ver se tinha alguma coisa, mas a gente tem que fazer a nossa parte aqui, né? Pessoal, acho que é isso. Espero que vocês também tenham pego aí a água fluidificada de vocês. Vamos depois agradecer a espiritualidade amiga para que ela direcione aí os pensamentos para a nossa água. Então, vamos aí já nos posicionando, nos preparando para encerrarmos mais uma das nossas palestras públicas. Vou colocar aqui do ladinho, aumentar a nossa música. Se a gente falou, né, agora há pouco, de que a música, uma música calma, uma música que seja positiva, vai ser um aliado, uma aliada aí para o nosso padrão vibratório, para a gente pensar positivamente, vamos fazer aqui também, né? Tá legal. Não temos mais comentários, vi que o pessoal veio entrando, então vamos encerrar. Só antes da gente encerrar, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui, que comentaram. Agradecer também ao Centro Espírita Maria do Sacramento, ao convite que a Valquíria fez mais uma vez. Sempre uma honra estar aqui com vocês. É muito gostoso mesmo compartilhar esses momentos. Vamos então encerrar, né? Ficar numa posição confortável. Se também se sentir à vontade, fique tranquilo para fechar os olhos. E então vamos agora elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus.
Vamos direcionar esse pensamento, vamos materializar esse pensamento? Vamos imaginar a gente chegando lá no plano espiritual. Bem devagarzinho, vamos subindo, subindo. Nos encontramos em colônias espirituais maravilhosas, espaços repletos de amor, de caridade, de muita humildade, em que ninguém quer ser melhor do que o outro. O maior objetivo é ser melhor do que a gente já foi ontem, né? Esse é o nosso objetivo. Vamos imaginando a gente lá, feliz no plano espiritual, a nossa casa, a nossa morada. Vamos então agora, com o nosso coração cheio desse amor, vamos fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar sempre em conjunto, que a gente ganha mais força. Vamos vibrar pelos trabalhadores todos que estão tendo que enfrentar ainda com muita força, com muita resistência esse momento difícil da nossa pandemia. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar pelos professores, por todos os educadores, pessoas que são peças fundamentais da nossa educação e que vão ensinar nossas crianças a seguirem sempre pelo melhor caminho, a desenvolverem o intelecto, o aspecto moral. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar pelos nossos governantes, que a gente deposite nosso maior amor, por mais que tenham situações que a gente fica revoltado com eles, ou que a gente não tenha tanta fé, que a gente não confie. Vamos vibrar neste momento para que eles tomem sempre os melhores caminhos, para que eles sejam envolvidos pela honestidade, pelo trabalho caridoso, que eles compreendam a força desse país, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Vamos vibrar pelos nossos dirigentes. Por fim, agora, pense em alguma pessoa específica que você gostaria de vibrar. Aquela pessoa que você sabe que neste momento seria importante que a gente direcionasse o nosso pensamento. Uma pessoa que passa por uma dificuldade, seja ela de saúde, seja ela financeira, seja alguém que você tenha tido recentemente algum problema, alguma discussão, algo que você tenha falado que não tenha sido muito positivo ou feito para ela. Vibre por ela. Por fim, então, vamos nos recolocando e agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade, agradecendo aos espíritos amigos que estão conosco o tempo todo, aos nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais, que também fluidificaram essa nossa água e que se aproximam de nós para nos auxiliar o tempo todo. Vamos agradecer por este dia e vamos pedir que a gente tenha um finzinho de semana, um finalzinho dessa semana abençoado, que a gente tenha um dia de trabalho amanhã tranquilo, de estudos para quem for estudar. E que a gente possa seguir sempre pedindo o apoio dos espíritos amigos para um pensar sempre positivo, um pensar saudável, um pensar de amor, assim como Cristo sempre tentava nos passar. Que assim seja, graças a Deus. Muito legal. Encerramos então aqui mais uma das nossas palestras públicas. Vou baixar aqui um pouquinho o volume. Quero agradecer aí a todos vocês mais uma vez que acompanharam a nossa palestra pública, que estiveram conosco, que fizeram seus comentários, participaram. Obrigado de coração. Obrigado ao Centro Espírita Maria do Sacramento. Obrigado, Valquíria, pelo convite. Contem comigo.
Sempre um prazer estar aqui com vocês. Tenham todos uma ótima noite, um bom descanso. Fiquem com Jesus. Um beijão e até a próxima.